Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Café com Doutrina. Nossa lição de hoje é a lição de número 3 e o tema diz: A graça que alcança todas as nações. Leiamos, portanto, o nosso texto áureo. Texto áureo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para mostrar o plano eterno de Deus em Cristo. No capítulo 2, ele apresenta um contraste entre a antiga condição espiritual do homem e a nova vida em Cristo. A partir do versículo 1, do versículo ao versículo 3 de Efésios, no capítulo 2, Paulo destaca que o homem está morto em seus pecados e ofensas. A partir do versículo 4 ao versículo 7, Paulo diz que Deus intervém por sua misericórdia e amor. Do versículo 8 ao versículo 10, Paulo nos diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, para a prática de boas obras. A iniciativa da salvação parte de Deus e não do ser humano. A graça é o fundamento da salvação. A fé não é a causa da salvação. Ela é o meio pela qual recebemos a graça de Deus. E no mesmo texto, na mesma perícope, Paulo está dizendo: e isto não vem de vós. Essa expressão tem sido objeto de estudo ao longo da história da igreja. O pronome isto, em outras traduções, traz a expressão isso. Isto, touto, refere-se ao conjunto da salvação pela graça mediante a fé, indicando que todo o processo salvador é iniciativa divina, isto é, uma intervenção divina. O homem não pode produzir a sua própria salvação ou buscar meios para a salvação. Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Portanto, é dom de Deus. A palavra grega para dom, ela significa charisma. Refere-se a um presente gratuito, uma dádiva concedida imerecidamente por Deus. É o termo mais comum, mais utilizado no Novo Testamento, quando diz a referência de dom ou dons espirituais. Portanto, a salvação é um presente que Deus concede aos seus eleitos. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz da seguinte forma: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lembre-se, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Teve um alto preço. Não vem das obras. Paulo combate qualquer ideia de salvação baseada no mérito humano. Não há meritocracia. Paulo tem um desafio muito grande diante dos judaizantes. Se fosse pelas obras, Cristo teria morrido inutilmente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. O homem teria motivo para se gloriar. A cruz perderia o seu sentido, o seu significado. No Primeiro Testamento, Isaías reconhece a insuficiência da justiça humana.
Isaías capítulo 64 e o versículo 6, o profeta nos diz que todas as nossas justiças são consideradas por Deus como trapo de imundícia. Romanos capítulo 3, versículo 20, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. A nossa verdade prática nos diz: verdade prática, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 28 e versículo 29, depois versículo 36 ao versículo 39. Versículo 1 nos diz da seguinte forma: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Introdução. Com a dispersão da igreja após a morte de Estevão e a formação da primeira comunidade gentílica, a ação natural do Deus Espírito Santo, o chamamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, fundando comunidades, estabelecendo presbíteros ou cooperadores. A Bíblia deixa claro que os missionários enfrentaram opositores em sua viagem. Resistência dos judeus concernente ao Evangelho. O Evangelho e a alegria dos gentios ao receberem
a boa notícia. Pois é isso que significa evangelho. E qual seria esta boa notícia? Que a porta da salvação se abriu para os gentios e que a salvação é unicamente pela graça. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiram os primeiros problemas. Uma ameaça à unidade da fé, uma controvérsia. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Tópico 1. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Subtópico 1. O Concílio de Jerusalém. Subtópico 2. O relatório de Pedro. Subtópico 3. O relatório de Paulo e Barnabé. Subtópico 4. O discurso de Tiago. A comunidade de Antioquia decidiu enviar Paulo e Barnabé e outros cooperadores, como Tito, um grego não circuncidado, para consultar os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Porque alguns homens da Judéia estavam ensinando em Antioquia da Síria que a circuncisão era necessário, era um meio para a salvação. E a tensão resultante foi aguda. Os líderes concluíram que era necessário agir rapidamente a fim de evitar uma divisão que poderia separar a igreja em dois ramos. Uma igreja totalmente judaica e outra igreja totalmente gentílica. Vejamos o que Paulo nos diz ao escrever aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O discurso do apóstolo Paulo é a preservação da unidade da igreja no Senhor Jesus. Não são duas igrejas, não são dois povos, não são dois ramos. Na sua viagem a Jerusalém, de Paulo e Barnabé, uma viagem aproximadamente de 480 quilômetros, Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém. Ao chegarem em Jerusalém, é estabelecido o concílio, o primeiro concílio com o colegiado apostólico, com a liderança da igreja em Jerusalém. O concílio de Jerusalém, ele foi realizado entre 48 e 50 depois de Cristo. No concílio estavam presentes a grande maioria do colegiado apostólico, presbíteros e a igreja do Senhor, para tratar exclusivamente da grande controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15. A composição exata deste concílio não é conhecida. Outros apóstolos, além de Pedro e Paulo e Tiago, devem ter sido convocados e devem ter estado presentes. As pessoas mais interessadas nesta questão são os apóstolos, presentes em Jerusalém. Os anciãos da igreja e a delegação de Antioquia, mas os versículos 12 e 22 indica que esse debate ocorreu na presença de toda a igreja. O debate completo era permitido,
E então Pedro, Paulo e Barnabé levaram a discussão à conclusão para que Tiago, que teria presidido a reunião, pudesse propor uma solução. O argumento do partido legalista deve ter sido forte efeito de persuasão, pois as indicações nos são dadas no Segundo Testamento, nos mostra que eles conseguiram persuadir grandes números de pessoas, o que explica a grande controvérsia daí resultante que também já tinha levado o apóstolo Paulo a escrever a epístola aos Gálatas para advertir contra a prática dos judaizantes. Diante da discussão levantada no concílio, o apóstolo Pedro relembra da sua experiência na casa de Cornélio. Como Deus o havia visitado e ordenado que anunciasse a palavra aos gentios, conforme nos diz em Atos capítulo 10, quando então o apóstolo Pedro teve uma visão, uma revelação dos animais impuros. Ele testemunhou que o Espírito Santo desceu sobre eles antes mesmo do batismo em água, provando que a aceitação divina não depende de observância ritual. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15, versículo 11. Após Pedro compartilhar a sua experiência diante do concílio, diante de todos os que estavam presentes, Paulo e Barnabé vão discursar. Mas o que nos mais chama a atenção é a partir do versículo 12, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que diz assim: Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. O que mais chama a atenção, o que mais se destaca no versículo 12, é que Barnabé é quem vai iniciar o discurso, entregar o relatório do que Deus havia feito por intermédio da vida deles na proclamação do Evangelho na Ásia Menor. Barnabé inicia o discurso apresentando o relatório da sua viagem missionária, possivelmente devido à familiaridade com a liderança em Jerusalém. Haja vista que foram os mesmos líderes de Jerusalém que o enviaram a Antioquia da Síria para acompanhar o crescimento da primeira igreja gentílica. E Paulo esteve uma vez presente em Jerusalém durante 15 dias, se encontrando possivelmente unicamente com Pedro, que essa sua primeira ida a Jerusalém é logo após o seu retorno das regiões do deserto da Arábia. Então, Paulo sobe a Jerusalém, permanece ali em Jerusalém 15 dias. Então, Barnabé estava mais familiarizado com a liderança em Jerusalém. Barnabé demonstra um caráter conciliador e espiritual. Barnabé tornou uma voz equilibrada no concílio, o elo equilibrado entre judeus e gentios. Esse testemunho teve um peso enorme na decisão final do concílio, pois Barnabé representa
o missionário que testemunha com simplicidade o que Deus faz e o seu discurso silencioso, porém poderoso, selou a vitória da graça sobre o legalismo. Barnabé sempre se destacou pela capacidade de unir pessoas, promover reconciliação. Ele intercedeu por Paulo quando ninguém confiava em Paulo. Atos capítulo 9, versículo 27. Quando Paulo esteve presente em Jerusalém durante os 15 dias, Barnabé o saiu em sua defesa e trabalhou em harmonia com a igreja de Jerusalém e com a igreja em Antioquia. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Atos capítulo 4, versículo 30. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. E o mais importante, Deus operou, manifestou a sua graça, a sua misericórdia, sem a prática ou as exigências da lei. O discurso de Tiago é o ponto culminante do Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 21. Pois é o momento de conclusão e síntese das falas de Pedro, Barnabé e Paulo. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, pronuncia um parecer equilibrado, bíblico, conciliador, demonstrando a maturidade da liderança cristã guiada pelo Espírito Santo, que unifica a escritura, doutrina e experiência, encerrando a controvérsia sobre a salvação dos gentios, propondo o equilíbrio entre liberdade dos gentios e responsabilidade moral. Tiago, não o apóstolo, pois esse Tiago apóstolo já havia sido martirizado em Atos capítulo 12, versículo 2. Este Tiago que está presidindo este concílio em Jerusalém é o irmão do Senhor Jesus. Ele era conhecido pela devoção e fidelidade à lei, porém, ele compreendeu que a lei foi cumprida em Cristo. A sua sabedoria, equilíbrio, piedade, sendo chamado de Tiago, o justo, mostra-lhe que o conhecimento bíblico verdadeiro conduz à graça, e não ao formalismo, e não ao legalismo. Deus usa líderes equilibrados e cheios do Espírito Santo para manter a igreja unida. Tiago, então, vai iniciar o seu discurso. Atos capítulo 15, versículo 13. Iniciando dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. E a voz é a voz de um homem justo, é a voz de um líder respeitado. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios. Após, faz a citação de Amós, do profeta Amós, do capítulo 9 ao versículo 11 e versículo 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor, corroborando com as palavras paulinas, quando Paulo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos
santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Após um grande debate, Tiago propõe uma solução equilibrada e bíblica. Faz a aplicação de um verdadeiro discernimento bíblico. Não impor aos gentios o peso da lei, ou seja, a circuncisão e a obediência completa à lei mosaica. Não eram requisitos para a salvação, pois esta é alcançada pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e não pela observância de ritos judaicos. Os gentios convertidos deveriam, no entanto, abster-se de certas práticas pagãs para facilitar a comunhão com os cristãos judeus. Tais práticas como a idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada e o sangue. A decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo. Atos capítulo 15, versículo 28. E trazendo consolo e unidade. Após isso surge a divergência entre Paulo e Barnabé. Quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes, dos dois missionários. Barnabé queria levar consigo novamente o seu primo na próxima viagem missionária, conforme diz em Colossenses capítulo 4, versículo 10, que eles possuíam um grau parentesco. Porém, Paulo não aceita levar João Marcos nesta segunda viagem, devido ao abandono da primeira viagem missionária, quando chegaram na Panfilha, na cidade de Perge. E João Marcos, ao chegar em Perge, ele decidiu retornar para Jerusalém. Nós temos, então, a separação dos dois missionários. Vejamos agora o nosso tópico de número 2. Tópico 2. Um presente de salvação para todos. Subtópico 1. O que é a graça de Deus? Subtópico 2. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Subtópico 3. A graça é para todos os povos, sem exceção. A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor, por bondade, por misericórdia. Embora o termo graça seja mais desenvolvido no Segundo Testamento, o princípio já aparece no Primeiro Testamento. Quando lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Êxodo capítulo 34, versículo 6, o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. A eleição de Israel também foi fruto da graça divina. Em Deuteronômio 7,
versículo 7 ao 8, nos diz que Deus escolheu Israel por seu amor, não por mérito da nação. No Segundo Testamento, em Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos diz que sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A graça é o fundamento da salvação. Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Cristo, na sua encarnação, de acordo com a doutrina da kenosis, do autoesvaziamento, ele assumiu a condição humana, se fazendo servo, assumindo o nosso estado de pobreza para nos enriquecer de forma abundante espiritualmente. Morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Portanto, desfrute desta riqueza, que é a vida eterna, que é o relacionamento com o Deus triuno. Diante desta graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige, fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. No nosso tópico 3, nós temos crescendo na graça. Subtópico 1, como nos aproximar do trono da graça. Hebreus 4,16. Subtópico 2, quando devemos nos achegar ao trono da graça? Subtópico 3, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Vejamos que quando Paulo nos diz a respeito da graça do Senhor, Paulo vai estar em concordância com o apóstolo Pedro, quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 18, Pedro nos traz uma ordenança para a igreja do Senhor, pois é uma ordem bíblica. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual e contínuo. É um ato progressivo. Precisamos constantemente buscar conhecimento a respeito de Cristo e da sua maior revelação verbal já entregue para a humanidade, a sua palavra. Quando Paulo escreve aos primeiros Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, Paulo está falando a respeito de uma categoria de indivíduos que ainda estavam permanecendo na sua imaturidade espiritual, dizendo: com leite vos criei, e não com alimento sólido,
porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo diz aos coríntios que eles deu de beber leite e não alimento sólido, porque eles ainda não tinham capacidade para suportar, visto que continuavam agindo de forma carnal, eram carnais. Os que agem carnalmente não têm condições de se apresentarem diante do trono de Deus, pois são carnais. Para se achegar ao trono de Deus, requer amadurecimento através de um alimento sólido, que o autor da Epístola aos Hebreus chama de princípios elementares. Ou seja, o alimento sólido representa aprofundamento doutrinário, discernimento espiritual e maturidade prática. O que recebemos ao nos chegar ao trono da graça? Ao nos aproximarmos com maturidade e conhecimento, reverência, recebemos misericórdia, recebemos perdão, recebemos renovo espiritual, recebemos capacitação para vivermos de acordo com a sua palavra. Chegamos a mais um final de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A nossa conclusão nos diz: resumindo o Concílio de Jerusalém, reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Que o Senhor Jesus possa continuar lhe abençoando. Eu lhe peço que nos ajude na divulgação deste trabalho, compartilhando e se inscrevendo. E se você deseja ter um amadurecimento espiritual, adquirir conhecimento bíblico e teológico, estarei deixando aqui na descrição o link da nossa extensão FAESP Arujá. Você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso grupo de alunos da nossa extensão FAESP. Que Deus continue vos abençoando e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.